Olá, você está no Valor Máximo, seu canal de cálculo. Eu sou Adriel Mota e estou aqui para te ajudar a passar em cálculo esse semestre. Como a gente já conversou em um vídeo de funções, as funções elas podem ser representadas de algumas formas. Uma delas seria a tabela com valores, a outra, a mais comum da gente ver, é com a regra geral de uma função, e a terceira, que a gente usa bastante no curso de cálculo, são os gráficos. Como você sabe, a função é o objeto de estudo do curso de cálculo. Então a gente precisa dominar diversas maneiras de se trabalhar com uma função. Em especial hoje a gente vai falar de gráficos. Os gráficos, eles são muito importantes. Por quê? Porque eles retornam para a gente de imediato uma ideia muito clara do que está acontecendo com a função. Então, se eu defino ali um intervalo, que eu quero saber o que está acontecendo com essa função nesse intervalo, o gráfico ele já me retorna se a função está crescendo, decrescendo ou se ela está nula naquele momento, certo? Então isso pode ser muito vantajoso. Vamos lembrar que cálculo pode ser usado na indústria ou no mercado como um todo. Então, você ter essa resposta visual, imediata, naquele curto período de como está se comportando a sua função, é muito importante para você poder trabalhar. Lógico que com a regra da função você conseguiria estudar os valores do que está acontecendo naquele momento, mas com o gráfico as coisas vêm mais simples para você. Apenas de bater o olho você já sabe como sua função está se comportando. Então nós vamos precisar saber como mexer com eles, como interpretar eles, ver o que eles estão nos dizendo e como, claro, desenhar todos esses gráficos. Bom, vamos lá então. Um primeiro tópico que a gente precisa falar sobre gráfico, que é pouco falado no ensino básico, é simetria. A simetria, ela é nada mais nada menos do que eu definir um risco, e a partir desse risco, o meu lado direito, ele fica espelhado com o lado esquerdo. A mesma coisa pode acontecer com a minha parte de cima e a parte de baixo. Como assim? Vamos dar alguns exemplos. Então aqui a gente tem uma função conhecida de todos que vem lá do ensino básico. Essa função é x ao quadrado. Vamos desenhar aqui o gráfico da nossa função x ao quadrado. Essa aqui seria a nossa função. É uma parábola, como todos já estão familiarizados com essa função. E o que acontece na parábola? Se nós definirmos esse eixo aqui, o eixo y, como o nosso eixo de simetria, acontece que para o lado direito e para o lado esquerdo, nós vamos ter um espelhamento, certo? Por que eu digo espelhamento? Porque tudo que acontece desse lado acontece também desse aqui. Ela é muito importante para a gente na hora de construir um gráfico, porque algumas funções, como por exemplo essa aqui, elas vão trazer simetria. E qual é a parte boa da simetria para nós? Bom, a parte boa é que se eu desenhar apenas a parte direita, vamos apagar. Se eu desenhar apenas a parte direita, para mim desenhar o resto do gráfico na parte esquerda, basta eu espelhar o que eu consegui na parte direita, certo? Isso é muito interessante para a gente e vai ser muito útil. Uma outra função que a gente pode apresentar também, e essa não é muito vista no ensino médio ou no ensino básico como um todo, que é a função modular. Bom, o módulo, ele é essa operação que retorna sempre o valor positivo do que a gente coloca lá, certo? Então, o módulo de 1, isso aqui vai ser 1, ok? E o módulo de menos 1 também vai ser 1. Por quê? Porque o módulo retorna sempre o valor positivo. Qual que é a consequência disso aqui para a nossa função? Bom, a consequência para a nossa função é algo que acontece também na equação quadrática, certo? Então a gente tem que, por exemplo, o meu y valendo 1, ou seja, meu f de x está valendo 1. E aqui eu tenho o módulo de x, que é igual a 1. Existem duas soluções para essa equação. Por quê? Porque módulo de 1 é igual a 1, mas módulo de menos 1 também é igual a 1, certo? Então, isso aqui vai gerar para a gente também uma simetria similar com o que acontece com a função quadrática, mas aqui o caso é um pouquinho diferente. Porque o gráfico de uma função modular, ele é desse jeito aqui. Ele é mais espetado, certo? Ele parece uma boca, realmente. Se a gente fazer aqui, ó, para guardar bem na cabeça, isso aqui.
Uma boca, olha só. A função modular, ela lembra a boca de um crocodilo. Olha que sensacional. Certo? Muito bem. Mais desenhos e brincadeiras à parte, o que a gente pode dizer sobre a função modular é que esse ponto aqui dela, que é o ponto em que ela vai mudar, certo? Então a gente tem que até aqui ela estava descendo, diminuindo, mas a partir desse ponto ela começa a subir. Então esse ponto onde ela mudou o seu comportamento é um ponto peculiar para a gente. Por quê? Porque a derivada ela não está definida nesse ponto. Esse ponto aqui, como a gente pode ver, ele está na origem, o que quer dizer que f de x é igual a zero, certo? Então, zero igual ao módulo de x, qual que é o x que satisfaz essa equação? O único x em que módulo dá zero, isso aqui é zero, né? Então, x é igual a zero, porque não existe mais x ou menos x, existe apenas x, certo? Então, esse ponto aqui, ele é um ponto solitário. O que vai nos resultar que aqui eu posso cruzar uma risca e aqui eu posso cruzar outra reta. Vamos lembrar que a definição geométrica de derivada é a inclinação da reta tangente. A reta tangente, por sua vez, ela é aquela reta que possui um ponto em comum com o gráfico naquela parte. Essas duas retas vermelhas, elas passam por esse ponto que é o zero, né, o ponto da minha origem, portanto elas possuem um ponto em comum com essa minha função verde. Só que são duas retas, não é apenas um. E eu podia continuar, certo? Então essa aqui também possui um ponto comum, essa aqui também possui um ponto comum, ou seja, vão existir infinitas retas tangentes nesse ponto. Infinitas retas que passam por esse ponto e não encostam em lugar nenhum do gráfico. Por isso a gente fala que a derivada não está definida nesse ponto. Então, quando você encontrar uma derivada não definida em um certo ponto, se atente porque pode ser modular, certo? E graças à nossa simetria, a gente pode brincar com algumas coisas. Então, por exemplo, no que mais a simetria pode me ajudar? Bom, a função seno, ela é uma função que possui gráficos mais ou menos assim, certo? O que acontece se eu multiplico essa função por menos 1? Acontece que eu faço a mesma função, só que espelhada para baixo, certo? Então, eu dou essa espelhada. Ok, então se eu tenho a função seno e eu sei fazer o gráfico da função seno, quando me vier pedindo o gráfico da função de menos seno, tudo que eu preciso fazer é espelhar aquela função. E o que a gente pode fazer? Bom, a função seno ela pode somar alguma coisa, certo? Então, se eu somar um seno mais alguma constante, o que vai acontecer é que o meu eixo de simetria ele vai subir um pouco. Mas eu já sei desenhar a função seno, então para isso basta eu copiar o que eu já sei aqui, certo? Que é essa função seno aqui, desse lado aqui. Se a gente olhar aqui, isso aqui forma um coração, certo? Esse coração verde deitado. E aqui do outro lado, forma um coração também. Muito doido, não é? Então, se você, assim como eu, enxerga os dois coração, é um sinal que você deve prestar bastante atenção. Certo? Voltando para a matemática, então, a simetria ela acontece também em algumas figuras. É importante a gente fazer a distinção sobre o que é função e o que não é função. A gente já comentou, mas vamos revisar aqui? Bom, então a gente tem o nosso gráfico aqui e nós temos essa risca verde que eu vou desenhar agora. Como eu sei se isso aqui pode ou não ser uma função? O que eu faço é pegar uma linha vertical ao meu gráfico e traçar ela em qualquer ponto. Quando eu traçar essa linha, se a minha nova linha vertical ela encostar em apenas um ponto desse risco verde, significa que o meu risco verde é uma função. Ele pode ser uma função, certo? Por outro lado, se o nosso risco verde for de alguma forma algo assim, e eu vier aqui com a minha reta vertical e riscar ele, e essa minha reta encontrar o risco verde em mais de um ponto, nesse caso aqui encontrou em 3, o que acontece? Esse meu risco ele não pode ser uma função, de jeito maneira.
Mas no curso de cálculo, a gente tem uma matéria que vai trabalhar sobre as funções implícitas. E a partir delas, a gente vai trabalhar com algumas figuras. Um exemplo que a gente pode citar, que trabalha muito bem a simetria também, é o nosso querido círculo, certo? A nossa circunferência, ela possui simetria. Se a gente reparar, se esse gráfico tivesse na metade certa aqui, vamos só tentar colocar mais para o centro da circunferência esse gráfico, para a gente trabalhar a simetria do nosso círculo. Aqui. Bom, se fosse um círculo perfeito, o que a gente vai observar é que esse lado do gráfico, ele é o espelho, exatamente o espelho desse lado. Só que não acontece apenas de lado para lado, acontece também da parte de cima ser espelhada da parte de baixo. Então o círculo, ele possui essa propriedade, ele possui mais de um eixo de simetria, certo? O que aconteceria se a gente fizesse, por exemplo, um risco aqui? O que aconteceria é que esse lado do risco verde também é simétrico a esse outro lado. Então, o círculo ele tem infinitos eixos de simetria. Algumas figuras possuem essa propriedade muito bacana. Bom, a simetria ela pode ser usada em diversas áreas. Um exemplo que a gente tem atualmente sendo usado bastante na cultura pop é para dar beleza e elegância a tudo. Então, esse aqui é um símbolo usado por um personagem da Marvel, Doutor Estranho. E se a gente perceber aqui o símbolo que o Doutor Estranho usa e fazer esse risco aqui, a gente vai perceber que é bem simétrico esse desenho, certo? Então tem esse lado que é simétrico a esse aqui. A gente podia riscar diversos eixos de simetria e ia continuar encontrando, certo? Porque a graça é essa. A gente repara que tem simetria e a simetria traz uma beleza visual muito interessante. Por isso que a Marvel tem usado bastante e, em especial, nos filmes do Doutor Estranho. Bom, muito bem. Agora que a gente já viu um pouquinho sobre gráfico, a gente vai aprender a desenhar algumas regiões em um gráfico. Então vamos lá. O que nós temos aqui, e é uma coisa que a gente não costuma ver no ensino básico, é uma região, certo? Uma figura dado por diferentes regras. Geralmente no ensino básico, lá no ensino médio, ou até no fundamental, o que a gente vê é desenhar o gráfico de uma função f de x, por exemplo, 3x mais 2, certo? É só isso. Aí você vai e desenha, que no caso seria uma reta. Ou se não, desenhar o gráfico de uma função f de x igual a 2x² mais 4x, certo? Seria uma parábola. Só que aqui a gente tem, e no curso de cálculo é muito comum, três regras distintas para a gente desenhar a nossa figura. Ok, uma parte importante que a gente precisa saber, já que aqui, bom, vamos falar um pouquinho sobre cada regra. Essa regra aqui aparece a função modular. Essa função modular ela vai funcionar por um intervalo muito específico, certo? Aqui a gente tem outra função modular, é outro intervalo específico, e aqui a gente tem uma equação diferenciada. Essa equação ela não é de uma função e ela também está em um intervalo muito específico. Vamos dar uma olhada nessa equação? Aqui a gente tem x² mais y² igual a 4. Essa equação aqui é a equação de uma circunferência, certo? Então, muitos de vocês podem ter visto ela no ensino médio, mas ela não é tão comum assim. Por que que ela é uma equação da circunferência? Por que que a gente disse que ela é uma equação da circunferência? Bom, a equação completa seria x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado. Isso aqui seria igual a r ao quadrado. R seria o raio da nossa circunferência. O que acontece dessa geral aqui para a nossa equação? Então aqui a gente tem a geral, aqui a gente tem a nossa equação. Qual que é a diferença? Bom, junto com o x ao quadrado não tem nada aqui, certo? Assim como no y. Isso porque x0 y0, então vou colocar aqui, x0 e y0, eles são o centro da nossa circunferência.
Se, por um acaso, não tem nada junto com o x e com o y aqui, significa que o centro da nossa circunferência é... Bom, qual é o número que somado a outro número não muda nada nele? Esse número é o zero. Então, 0, 0 é o centro da nossa circunferência. Muito bem. E tudo isso aqui tem que ser igual a r ao quadrado. Aqui em cima na nossa equação é 4. Então, o que a gente tem é que r ao quadrado ele é igual a 4. Para descobrir o raio, veja, eu não quero saber o raio ao quadrado, eu quero saber o raio quanto vale. Isso aqui, basta que a gente lembre que se r ao quadrado é igual a 4, então r é igual a mais ou menos raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2, então r é igual a mais ou menos 2. Qual dos dois valores a gente pega? Bom, a gente pega o valor positivo. Isso porque raio ele é uma medida, certo? Ele é a distância do centro da circunferência até a extremidade. Distâncias não podem ser negativas, a gente tem que r dessa nossa circunferência vai valer 2. Muito bem. Da onde que vem essa equação da nossa circunferência? Ela não é uma função, mas ela relaciona x e y e por isso a gente consegue trabalhar com ela. Então vamos dar uma olhada aqui no que acontece. Então aqui a gente tem a nossa circunferência. Então, como a gente percebeu, o centro da nossa circunferência é aqui no ponto 0, 0. Muito bem. A gente também descobriu que o raio da minha circunferência ele é 2. Então vou deixar anotado aqui, raio igual a 2. Isso significa que a distância daqui até essa extremidade vai ser 2. Como isso aqui está antes do zero, certo? Está para a esquerda do zero, lembrando que aqui a gente está utilizando os eixos x e y. Como isso aqui está antes do zero, a distância, se eu andar 2 passos para trás do zero, eu chego em menos 2, assim como se eu andar 2 passos para frente do zero, eu chego em 2. Se eu descer aqui, eu chego em menos 2. Se eu subir aqui, eu chego em 2. Muito bem. E de onde vem aquela equação dela? Como a gente pode verificar se um ponto está ou não na circunferência? Bom, então vamos pegar um ponto aqui, ó. Esse ponto, a gente está vendo que ele está na circunferência, mas a gente quer ter certeza de que ele está dentro da circunferência. O que que a gente faz? Bom, esse ponto ele tem uma coordenada no x e no y, porque aqui nós estamos em coordenadas cartesianas. Então, a coordenada no x vai ser, só para não usar um número, para não confundir, eu vou usar uma letra aqui. Então, eu vou usar B, certo? E só para não usar uma letra muito repetida, esse cara aqui vai ser S. Então, a gente tem aqui coordenada B, coordenada S. Coordenada B significa que a distância, certo? Daqui até aqui, ela é B, porque se eu andei de 0 e cheguei em B, significa que eu andei B. Bom, essa distância em vermelho aqui, perceba que ela tem a mesma altura que essa outra distância amarela aqui. A distância amarela, ela mede S, certo? Porque eu andei de 0 até S. Então, o que a gente tem aqui é que aqui vale B e aqui vale S. Por quê? É do mesmo tamanho que S ali do outro lado. E o que a gente faz agora? Cruzamos esse ponto. Bom, essa linha que a gente acabou de cruzar, vamos perceber que ela vai do centro até o extremo da nossa circunferência. Qualquer linha que vai do centro de uma circunferência até o extremo é chamado de R, do raio da circunferência. E veja só se a gente não formou aquele que salva nossas vidas em 90% dos casos. Um triângulo retângulo. Bom, agora a gente vai precisar lembrar da relação que a gente mais vê no ensino básico, que é a relação de Pitágoras. Eu tenho que B e S são catetos e o R é a minha hipotenusa. Então, dessa forma, B ao quadrado mais S ao quadrado ser igual ao meu R ao quadrado. Muito bem, mas B ao quadrado mais S ao quadrado, só que R eu sei quanto vale. R, nesse caso, vale 2. 2 ao quadrado é 4. Então, vamos olhar aqui na nossa regra, olha só. Eu quero todos os pontos x e y, que quando eu elevar o x ao quadrado, mais o y ao quadrado, eu tenha 4.
E foi o que aconteceu. Esse aqui é o x, esse aqui é o y, elevei os dois ao quadrado e somei. Isso aqui me deu 4. Isso significa que o ponto BS, esse ponto BS, ele pertence à nossa circunferência. Certo? Então é dessa maneira que a gente verifica em uma circunferência se um ponto está ou não. Isso aqui vai ser muito importante para nós. Bom, mas vamos lá então que nós precisamos desenhar essa figura. Então, aqui a gente tem duas funções modulares, certo? Então, duas funções modulares, e uma terceira que é uma circunferência. A circunferência ela é mais complicada de fazer e de encaixar. Então a gente vai começar por ela. Só pegar aqui. Bom, e aqui tem a nossa circunferência, certo? Ok. A nossa circunferência, aqui como a gente já viu, ela tem o centro na origem. A origem dela, origem do nosso gráfico. Muito bem. Centro na origem e o raio dela é 2. Ok. Só que o que acontece? Ele não quer a circunferência toda. Ele está pedindo para a gente que ele quer todos esses pontos que satisfazem isso com módulo de x entre 1 e 2, certo? O que significa isso? Significa que eu vou pegar todo x, que quando eu colocar em módulo, ele tem que estar entre 1 e 2. Lembrando que a nossa circunferência, ela tem raio 2, então aqui vai ser menos 2. Por consequência, aqui vai ser menos 1, 0, 1, 2. Da mesma forma, 1, 2, menos 1, menos 2. Certo? Então, o que acontece? Ele quer todos os x que quando a gente pegar e colocar em um módulo, ele vai me retornar algo que está entre 1 e 2. Então, vamos lá. De 0 até 1, algum x satisfaz isso? Não, não faz. Porque se eu pegar meio, meio não satisfaz essa parte aqui, ó. Ele precisa ser maior que 1. Meio não satisfaz. Assim como 0,75 não satisfaz, assim como 0,99 não satisfaz. Então, o primeiro cara que satisfaz isso aqui é o 1. Então, a gente tem aqui, ó, vamos subir, esse ponto aqui. A gente começa a partir dele. A partir dele até o 2, todo mundo satisfaz. Então, sublinhar a nossa circunferência aqui. Bom, todo mundo satisfaz, porque a partir do 1, todo mundo é maior que 1 e menor que 2. E ali a gente para no 2. Certo? Vamos notar uma segunda parte que ele quer aqui, ó, só para o y maior ou igual a zero. O que ele está dizendo é que essa parte de baixo da minha circunferência ele não vai contar. Por quê? Porque todos aqui possuem um y negativo. Então não é isso que ele quer. Certo? Muito bem. Continuando aqui, o menos meio, ele também não vai pegar. Porque se eu colocar menos meio em módulo, lembra, módulo retorna só o positivo. Então, se eu coloco menos meio em módulo, ele me retorna meio. E o meio, ele é menor que 1. Então, não satisfaz. Daqui, da mesma forma, a gente vai usar a simetria e pegar esse ponto e riscar nossa circunferência aqui. Muito bem. Então essa parte de baixo está completo. O que ele queria? Ele queria uma circunferência, só que só os pedaços entre 1 e 2, e entre menos 1 e menos 2, e só a parte de cima da nossa circunferência. Muito bem. Vamos tentar agora esse primeiro. Bom, o primeiro ele está dizendo que ele quer todo mundo, todo y, que me retorne um módulo de 2x, certo? Então a gente já aprendeu como é o módulo, certo? O módulo de x, ele seria esse aqui. Esse aqui seria o módulo de x, porque ele cruzaria de menos 1 para 1, menos 2 para 2, do mesmo modo que ele cruzaria aqui de 1 para 1, 2 para 2. Não é o que ele quer que seja o dobro disso, ou seja, que minha função cresça 2 vezes mais rápido que isso. Então, quando aqui o meu x for 1, ele quer que a minha equação retorne 2. Certo?
Muito bem, aqui da mesma forma, retorne 2. Ele não quer que a gente continue isso aqui para sempre, né? Por quê? Porque ele está dizendo aqui na segunda parte para nós que o módulo de x precisa ser menor ou igual a 2. Nosso próximo passo é módulo de x menos 2. Então, módulo de x a gente já sabe como que é. Cruzaria em v de 1 para 1, 2 para 2, de menos 1 para 1, menos 2 para 2, porque a gente espelha dos dois lados. Só que ele quer aquilo menos 2, ou seja, ele quer que rebaixe no nosso gráfico 2 unidades. Então, a gente vai começar aqui o nosso módulo. E o nosso módulo vai de 2 até 2. Muito bem, aqui a gente tem o nosso gráfico. E se de repente a gente parar para colorir aqui, vamos usar o preto para dar um contorno. E o que nós temos é uma declaração de amor em forma de matemática, tá certo? Bom, tem gente que paga um jantar romântico, tem gente que chama para ver o pôr do sol em alguma casa da árvore ou em alguma floresta assim, e tem gente que desenha um coração usando funções. O importante é cada um usar a arma que tem e não deixar as datas especiais passarem. É isso, espero que tenham gostado de todas as dicas aqui que eu apresentei. E por hoje é só. Não se esqueça de seguir todas as redes sociais ou o canal no Telegram. Se você gostou, deixe seu like e se tem algum comentário, deixe na caixa de comentário. Até o próximo vídeo.